Boa noite a todos, sejamos bem-vindos nesses minutos em que vamos mergulhar no Evangelho de Jesus, nos ensinamentos dos apóstolos. Obrigado, Jesus, por podermos merecer esta oportunidade de estar reunidos, de todos juntos reunidos em torno do Teu Evangelho, buscando compreensão, paz, serenidade, que esses nobres sentimentos possam envolver cada um de nós, os nossos lares, familiares, que possamos assim permanecer durante toda esta atividade, envolvendo a Mônica em muita serenidade, tranquilidade e harmonia, para que possa trazer para nós o estudo que preparou para esta noite e que as nossas mentes e corações estejam abertos para assimilarmos mais um aprendizado. Que tudo se faça conforme as suas ordens, Senhor, e com a tua paz. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Na última semana, Mário, conversou com todos nós sobre a importância de mantermos a serenidade, a confiança em Jesus, de não nos desesperarmos. E acredito que todos ficamos assim refletindo muito, porque quantas vezes nós ouvimos essas observações, quantas vezes nós vemos pensando, em tudo e falando, não, dessa vez eu consigo, dessa vez eu consigo. E acabamos, assim, não esquecendo. E o Evangelho, Jesus sabe disso. E por isso que a evolução é lenta, é passo a passo, porque nós precisamos repetir muitas e muitas vezes as lições para poder fixar. Então, essas histórias que nós ouvimos do Evangelho nos ajudam, nesses exemplos, a fixar esse conhecimento e dar para cada um de nós assim, essa força que precisamos para continuar em frente. Hoje, nós trouxemos uma história que foi escrita por Humberto de Campos, já com o pseudônimo de Irmão X, está lá no livro Contos e Apólogos. E é uma história que tem um nome muito bonito, que se chama No Caminho do Amor. Então, ele conta para nós que essa história se passa em Jerusalém, ali nos arredores do templo. E nesse dia, Jesus estava lá e uma grande multidão estava ali ao seu redor, o cercando. E uma mulher que não sabia do que estava acontecendo, uma mulher muito bonita, bem arrumada, assim, toda com acessórios vistosos, roupas elegantes, toda perfumada. Olha ali ao longe e avista um nazareno, pelas características do cabelo. E aquele homem tinha os olhos fascinantes, lúcidos, tão diferente de todos os homens que ela já tinha visto. Vê aqueles cabelos repartidos ao meio, delicado, aquele sorriso, mas um sorriso que parecia um pouco melancólico. E ela se sentiu, assim, arrebatada pela visão daquele homem. A energia, o magnetismo,
a simpatia que irradiava daquele homem ali tocou ela de uma maneira que ela arrumou as suas roupas, não é? Se ajeitou toda e respirou fundo, assim, colocou no seu olhar, não é, uma expressão de doçura e foi caminhando para Jesus, deixando assim aquele gingado dela, né, todo sensual e extravasando a paixão que ela ficou, que tomou conta dela ali naquele olhar. E aí ela foi, não é, desse jeito todo assim insinuante, se aproximando daquele desconhecido, e quando chega perto de Jesus, ela chega bem sussurrando: Oi, jovem, a ânfora de meu coração está cheia de perfumes deliciosos. Minha loja de essências, essências muito finas, tem a felicidade que está a seu dispor. E falando nisso, né, ela indicou ali perto uma grande propriedade que ela era dona, né, cercada de rosas, com árvores, um lugar bonito, até acolhedor. E falou: tá vendo ali a minha casa? Inúmeros peregrinos cansados me buscam à procura do repouso que reconforta. Na minha juventude, todos encontram o prazer que representa assim a coroa da vida. O lírio do vale não tem a carícia dos meus braços. A romã saborosa não é tão doce quanto os meus lábios. Vem comigo, te ofereço um leito macio, tapetes dourados e um vinho delicioso e embriagante. Acariciarei o seu rosto, que me parece abatido. Vou curar nos meus braços o seu cansaço. Parece que você viajou longe. Venha, colocarei nos teus pés uma água com perfume, com a essência mais preciosa que eu tenho. E enquanto isso, você vai ouvir as harpas tocadas, os alaúdes ali no meu jardim. Saiba que eu tenho no meu serviço músicos e dançarinas muito especiais que foram treinados em palácios ilustres. E falava isso com aquele olhar assim envolvente. E Jesus estava ali sereno e não dizia nada. E ela não compreendia por que a mudez daquele homem. E, um pouco angustiada e já como que numa voz de súplica, ela diz: jovem, por que não responde? Eu descobri em seus olhos uma chama diferente. E procedo assim por te amar. Tenho uma sede de afeição que precisa completar minha vida. Atende o meu convite. E Jesus continuava ali imóvel. Ele parecia não perceber as vibrações febris daquela mulher, aquelas vibrações que se transpareciam, não é? Naquelas palavras que eram pronunciadas agora, parece até com angústia. E notando aquela expressão de Jesus que ela não conseguia definir, aquela vendedora de essências, então, completa, já agora aborrecida. Não virás? E constrangido por aquele olhar em brasa, Jesus apenas murmurou: agora não. Depois, no entanto, quem sabe? E aquela mulher toda produzida, perfumada, bem vestida, sentiu-se pela primeira vez desprezada. E isso mexeu com os brios, mexeu com o orgulho dela, e ela partiu furiosa, gritando frases de sarcasmo. Ah, também não quero. Né? Provavelmente falava o quê? Todos me querem, e desprezando e xingando. E foi embora e Jesus continuou ali a sua trajetória por Jerusalém. 2 anos se passaram. Jesus, em uma de suas viagens, estava ali no tanque de Betesda. Aquele tanque ali, onde se transformou num lugar de peregrinação,
que as pessoas achavam que as águas dali, daquele tanque, tinham poderes de cura. Então, muitos ficavam ali. E foi nesse lugar e nesse dia que Jesus curou aquele cego, aquele paralítico que sempre ia lá tentar tocar naquelas águas e não conseguia por causa da multidão que se aglomerava ao redor. Nesse dia, Jesus estava ali curou esse paralítico, quando uma senhora venerável se aproxima dele pedindo socorro para uma infeliz criatura que ela conhecia e que estava torturada de tanto sofrimento. Jesus, claro que ao se aproximar, qualquer um já via tudo o que estava acontecendo e seguiu aquela venerável anciã sem hesitar. Os dois se aproximam de uma casa velha, escura, tão mal cuidada que parecia até abandonada. E quando ele entra, ele vê ali numa cama um corpo todo chagado. E aquele corpo, ele vê que é uma mulher que gemia, um gemido de muita angústia, porque era muita dor. E Jesus se aproxima, olha e reconhece naquela mulher aquela disputada mercadora de aromas, de perfumes, na verdade, aquela vendedora de ilusões, né, que se disfarçava em mercadora de aromas. E agora estava ali naquele leito, carcomida por aquelas úlceras, a pele enudecida, o rosto deforme, e aquelas feridas purulentas, sanguinolentas, espalhadas por toda a carne. E é uma carne que já parecia podre. Ela era possuidora da hanseníase, e ainda pela misericórdia daquela mulher, não tinha sido levada para o vale dos imundos. E Jesus, olhando aquela mulher tão transformada, né, com seu corpo tão transformado, era uma sombra daquela mulher formosa. E as únicas coisas ainda que lembravam, né, e transmitiam ainda aquela figura feminina antiga, eram os seus olhos, que olharam para Jesus com profundidade e indagação. Ninguém chegava perto dela. Jesus, que já tinha reconhecido essa moça assim que chegou, quando está mais próximo, ela, com aquele olhar, reconhece naquele homem, aquele mesmo jovem nazareno, de porte sublime, e com aquela expressão tão atraente que a deixou tão encantada. E Jesus olha para ela, estende os braços, e tocado de uma ternura que ele transparecia, ele diz: vinde a mim, você que sofre tanto na casa de meu pai. A esperança nunca morre. Aquela mulher quis recuar, na verdade, porque ela ficou tão espantada de ver ali na frente dela aquele homem que mexeu tanto com seu coração. Quis até se mexer, ela não sabia nem direito o que fazer, mas a dor era tão grande que ela não conseguia mover nem os próprios dedos. Jesus, com seu coração repleto de compaixão, se curva, né, sobre aquela mulher ali, naquela cama dolorida, e com aquele amor fraternal, abraça e aconchega aquela mulher toda cheia de feridas, de chagas nos seus braços. E ela olha naquele olhar tão profundo e diz: você é o Messias Nazareno, o profeta que cura.
o profeta que reanima, o profeta que alivia, aquele que todos falam. O que você veio fazer aqui, junto de uma mulher tão miserável quanto eu? E Jesus, com aquele olhar de amor, sorri simplesmente e, afagando aquela mulher, diz: agora eu venho satisfazer o seu apelo e atender o seu convite. E, recordando aquela mulher as palavras do primeiro encontro que tiveram, Jesus repetiu devagar: vim porque descubro em seus olhos uma chama diferente, e assim procedo por muito te amar. O quanto nós somos amados por Jesus. Um amor tão grande que fez com que Jesus encarnasse nesse planeta para que todos nós aprendêssemos a nos libertar das escolhas equivocadas, confusas, errôneas que fazemos, para que cada um de nós, através dos seus ensinamentos, pudéssemos encontrar o caminho em direção ao Pai, a Deus, a quem Ele nos ensinou a chamar de Pai. Um amor tão grande que os Espíritos dizem que envolve o nosso planeta. Então nós estamos envoltos pela aura, por essa atmosfera magnética, fluídica de Jesus. E essa energia de Jesus nos fortalece, nos consola, nos ilumina. Ilumina o coração de todos, de toda a humanidade tão necessitada de ajuda. Um amor tão grande que, por causa ainda da nossa pequenez, da nossa infância espiritual, nós não conseguimos, na verdade, não somos capazes de entender completamente o que significa esse amor de Jesus. Nós somos crianças espirituais e às vezes agimos como aquela criança mimada que só consegue enxergar o que quer. E por muito tempo não percebemos a mensagem de Jesus e não vimos nada além dos sentidos materiais e ilusórios. Mas Jesus, que conhece cada um de nós, Jesus, que governa esse planeta, que esteve presente desde a formação desse planeta, sabe o que se passa no fundo do nosso coração. Então sabe que somos capazes. E por isso Ele tem paciência para esperar o dia que cada um vai abrir o coração para Ele. Assim como Ele sabia que um dia a vendedora de perfumes estaria preparada para recebê-lo, Ele sabe que cada um de nós também um dia abriríamos o coração para segui-lo. Talvez muitos que estamos aqui hoje reunidos vivemos nesses tempos de Jesus e não quisemos ouvir o que Ele tinha para dizer. Não tivemos aquela força, aquela vontade de nos libertar das nossas ilusões, dos prazeres que falavam tão de perto ao nosso coração, e precisamos das experiências da dor para aceitar o seu convite e fazer brilhar uma chama diferente em nosso olhar. Hoje, nessa encarnação, eu acredito que todos nós estamos já com essa chaminha diferente no coração. Estamos prontos para receber o abraço de Jesus. Prontos não no sentido de completo, mas pronto no sentido de dispostos, com vontade de vencer as nossas tendências, essas tendências que
são a causa das nossas paixões, daquilo que ainda nos atrai, dessa ilusão que ainda nos prende, a satisfação desses desejos, do comodismo. Mas nós, então, estamos prontos porque nós queremos seguir Jesus. Nós queremos aprender, nós estamos nos esforçando para seguir seus passos. Nós estamos nos propondo a trabalhar em seu nome, porque finalmente, depois de muito tempo, depois de tantas chagas no nosso corpo, nós recebemos o abraço de Jesus. E entendemos que a felicidade é uma conquista que não está fora, mas que está dentro. Que conquistamos através do nosso esforço. E que só seremos felizes quando formos capazes de viver em plenitude as leis divinas. Então, a felicidade é podermos viver de acordo com essas leis que nos colocam no prumo, no equilíbrio, na paz, no amor. Todos nós estamos aqui na Terra de passagem. Estamos aqui porque esse planeta que nos acolhe é uma escola, é um hospital, que todos precisamos para nos educar, para nos recuperar, não é, das nossas deficiências, dos nossos erros, para nos regenerarmos das mazelas que cada um de nós adquiriu por conta da falta de conhecimento, por conta, às vezes, da leviandade, do nosso comportamento contrário dessas leis divinas. Essa terra abençoada, esse grande educandário que oferece a cada um de nós os recursos necessários para a nossa autoiluminação e para o crescimento espiritual de cada um. Então, tudo que está ao nosso redor, todas as situações que nós passamos, são recursos de crescimento. E aqui eu me lembro de um texto que está lá no livro do De Luca, Pensamentos que Ajudam, um livro assim fantástico, né? E o De Luca diz, num dos capítulos, que Deus tem um plano para cada um de nós. E cada um tem um plano maravilhoso. Porque Deus quer que nós cresçamos, que nos tornemos cada vez mais inteligentes, mais amorosos. Porque é assim que, pouco a pouco, nós vamos alcançar a condição de espírito feliz. Todos somos criados como simples e ignorantes. Ignorante no sentido da falta de conhecimento. Jesus foi criado exatamente como cada um de nós, sem privilégio. E pelo esforço dele, pela dedicação, ele foi conquistando, passo a passo, o desenvolvimento das suas potencialidades, esse crescimento espiritual. E pelo mérito dele, ele chegou onde está. Foi criado muito, muito, muito tempo antes de nós. E chegou onde ele está hoje. E veio, então, para trazer para nós esse abraço, esse socorro, essa ajuda. E para dizer que as coisas que acontecem aqui fazem parte desse crescimento. Então, os problemas que nos atingem, todos eles estão ligados àquele setor, àquela área que nós precisamos aprender a lidar, aquelas experiências que precisamos repetir para fazer o certo, mas fazer agora de uma forma mais inteligente, mais amorosa. E assim nós vamos, com coragem, com força, aprendendo a lidar com essas situações difíceis, que são essas lições do nosso crescimento. Por isso, quando nós nos sentimos inquietos, tristes, angustiados, vamos nos lembrar por que nós estamos aqui. A doutrina espírita
esse Consolador que Jesus prometeu que enviaria, ensina por que estamos aqui, de onde viemos, por que estamos, o que devemos fazer, e preenche o nosso interior, nos dando uma razão, nos deixando a nossa vida com um objetivo, porque a vida vazia leva a essa insatisfação e faz com que cada um seja como aquela mulher iludida que quer ser feliz, quer preencher aquele vazio com as coisas materiais ou com as coisas da ilusão, dos sentidos efêmeros. Não, vamos lembrar que estamos aqui por um propósito, e é um propósito maravilhoso, como é o plano de Deus. Então vamos ver no Evangelho essa mensagem de coragem, de paciência, para que cada um de nós consiga superar as dificuldades, superar o medo, a incerteza. Vamos abrir os braços para sentir esse abraço de Jesus. Esse abraço e essa energia que já nos sustenta e vai nos ajudar a desatar os nós do nosso caminho. Quando a gente se sentir desanimado, né, diante das fraquezas, vamos lembrar de Jesus, de como foi a vida de Jesus aqui na Terra. Jesus não criticou ninguém. Ele não criticou aquela vendedora de ilusões. Ele disse, quem sabe um dia conseguiria atender o seu chamado. E quando ela estava pronta, ele não disse, está vendo o que te aconteceu? Por conta de tudo que você fez? Não. Ele simplesmente estendeu os braços e disse, vem a mim, você que sofre. E nós somos esses sofredores, os doentes da alma, e precisamos tanto de Jesus. Então vamos nos enxergar como Jesus nos vê. Filhos de Deus, que momentaneamente equivocados, mas com uma capacidade imensa de superação e crescimento, estamos prontos para fazermos o melhor que pudermos nessa existência. Por isso vamos aprender a nos amar, a confiar no Pai. Não vamos nos desesperar, porque o desespero leva a mais desespero. Vamos lembrar da semana passada, né, da importância de nos aquietarmos, de buscarmos a serenidade, porque assim nós vamos conseguir resolver as situações difíceis. Desespero gera atitudes ruins. Então vamos orar a Deus. Jesus ensinou que a oração é esse meio poderoso de nos conectarmos com o Pai, de nos conectarmos com Jesus, de pedirmos a força, a lucidez, a orientação, para que possamos enxergar uma saída, às vezes nessas situações que parece que não tem solução. A oração, como Jesus falou, é o meio mais poderoso de nos tirar da angústia. Então vamos orar confiantes em Deus. Todos nós acreditamos em Deus. E eu acho muito legal quando, muito assim, um chacoalhar, né? Quando o Haroldo Dutra, nas suas palestras, ele diz, todos confiamos, todos acreditamos em Deus, mas nós confiamos em Deus? Porque se nós confiamos em Deus, nós vamos aquietar o coração. Nós vamos saber que Deus sabe o que está fazendo. Então, confiar em Deus significa aquietar o coração na certeza de que Ele sabe o que é melhor para nós. E se Ele sabe o que é melhor para nós, se Ele respeita o nosso livre-arbítrio, e se Ele permite, então, que as situações difíceis ocorram para a nossa recuperação, Ele também vai enviar toda a ajuda que precisamos para termos sucesso nessa jornada.
Então, voltando ao exemplo da vendedora de perfumes, muitas vezes a vida nos vira do avesso, né? Para que possamos enxergar as coisas, para que possamos nos recolocar no caminho certo. Porque os atalhos que nós estávamos percorrendo estavam levando para o penhasco, para o desfiladeiro, para o caminho da destruição. E o que é esse virar do avesso? Esse virar do avesso pode vir através de uma enfermidade nossa, de algum ente querido, de uma dificuldade financeira, da separação de um ente querido, do desencarne de um ente querido, da perda de um emprego, de dificuldades que parecem difíceis, não é, de serem resolvidas, de algumas situações inusitadas, enfim, sim, vários motivos, várias situações nós poderíamos estar falando aqui. Mas tenhamos a certeza que nessa encarnação, nesse momento que nós estamos abrindo o coração, especialmente quando abrimos o coração, Deus está ajudando a cada um de nós, a que nós possamos sair do atoleiro que nós nos metemos. Por isso, vamos aceitar o convite de Jesus e abrir o coração com sinceridade, para que cada um consiga enxergar o caminho, essa rota maravilhosa que Deus construiu para nós. E vamos ser gratos por essa oportunidade bendita de, nessa encarnação, termos acordado e estarmos dispostos a servir Jesus. Então vamos lembrar que, como eu já disse antes, Jesus já percorreu essa estrada do aprendizado. Ele sabe as asperezas, sabe as ciladas do caminho, já errou também, já desviou. Sabe que nós estamos engatinhando na trajetória desse progresso espiritual que nós estamos passando, né, percorrendo. Por isso ele está cuidando, para que a providência divina proporcione para cada um as condições necessárias para que nós possamos passar por esse caminho, desviando desses atalhos perigosos. Portanto, vamos desenvolver no nosso coração a esperança, a força, a fé, a perseverança, pois nós somos também, como Jesus, capazes de vencer esse mundo. Porque se não fosse assim, Deus não teria programado essa nossa experiência terrena se fôssemos fadados a não conseguir realizar o que é preciso. Então, vamos finalizando essa reflexão de hoje com um trechinho do livro, de um texto, né, do livro de Emmanuel, que está no livro Alma e Coração. E Emmanuel diz assim para nós: por maiores se façam a dor que te visite, o golpe que te fira, a tribulação que te busque, ou o sofrimento que te assalte, não esmoreças na fé e prossegues fiel às próprias obrigações. Porque se todo o bem te parece perdido, na fase da tarefa em que te encontras, guarda a certeza de que Deus está contigo, trabalhando do outro lado. Nunca estamos sós. Jesus prometeu que iria estar ao nosso lado. Vamos confiar e superar essas fases difíceis que estamos passando. Muita luz, muita paz a todos nós. Nossa, quanta reflexão, hein? Primeiro, acreditar em Deus e ter fé
em Deus são coisas diferentes, como a Mônica pôs. Ter fé é saber que aquilo que está passando de difícil, de dor, de sofrimento, é por misericórdia dele. Apenas Leon Denis, que eu vi em Filosofia Espírita, aborda que a dor e o sofrimento são os últimos recursos que Deus usa para nos reconduzir ao bom caminho. Ele não quer, como um pai não quer a dor e o sofrimento para o filho. Mas, às vezes, o filho passa nos embates da vida, no trabalho, entre amigos, nos casamentos, passa porque é necessário para ele um empuxo de crescimento. Então, dor e sofrimento não é Deus vingativo, é Deus amor. Dando mais uma, talvez a última, condição de aprendizado. Dor e sofrimento. Que nós devemos. Eu sei que é difícil compreender isso, mas é uma dádiva a dor e o sofrimento. Porque nos reconduz e guardamos na alma um aprendizado que nunca mais vamos querer passar pela dor e o sofrimento, e ao ver alguém, vai despertar em nossos corações tanto amor, tanta vontade de ajudar, e esse é o progresso. Quando você sente que o outro sofre e você quer ajudar, isso é progresso. Porque para quantas pessoas a dor alheia, o sofrimento alheio não diz nada. Pessoas que passam fome, que não têm um teto, que às vezes abandonados pela família. Então, é bastante reflexivo. Ninguém está perdido. Estou quase entrando no tema que eu vou preparar para a semana que vem. Ninguém está perdido. Ninguém está abandonado. É que encaixou uma sequência aqui. Se ela pegou da semana passada, eu tenho uma sequência do que estamos vendo hoje. Ninguém está sozinho em nome de uma obra espírita. Mas ninguém fica abandonado no caminho. O Pai é misericordioso. Jesus é misericordioso. Grandes espíritos são misericordiosos. Ou será que esquecemos do Bezerra, acolhedor? Encarnado, imagina desencarnado, o quanto ele nos acolhe. Eurípides Barçanufo. Somos acolhidos por espíritos que sequer conhecemos, porque já despertaram neles esse sentimento, que a dor, o sofrimento de alguém chega neles, chega no coração deles. Então, cada respirar é um recomeço. Diz Leon Denis, respire fundo, põe a tua vontade e faça um novo caminho. Um caminho justo, correto e íntegro. Muitas reflexões. Nossa, falou hoje para a gente pensar 3 semanas. Acho que não devemos nem fazer encontros para todo mundo ficar pensando e refletindo nesse conteúdo muito, muito rico, de pontos que para cada um vai tocar aqui ou ali, mas para todos nós de muita utilidade. Então, agradecemos a Mônica por esse tema rico de reflexões. Agradecemos ao plano espiritual que nos acolhe, nos protege, que ilumina nossas mentes, corações, os nossos caminhos. Agradecemos, sobretudo, a Jesus, que permite estarmos aqui reunidos em nome dele, que possamos honrar essas oportunidades, multiplicando as luzes dos ensinamentos dele, conforme seja a vontade dele e não a nossa. Assim, Jesus, nós vamos reunindo
os nossos mais nobres sentimentos e transformando em ondas de vibração, atingindo os lares da terra, levando paz, harmonia, entendimento e amor entre as pessoas que compõem os mais variados lares e que pedem pela paz e serenidade, que possam ser atendidos, que as mentes e os corações nesses lares se abram para os teus evangelhos e que cada um possa se fortalecer inicialmente com esta vibração e depois com a própria vontade, o interesse em se fortalecer no bem e no amor. Que essa nossa vibração também possa atingir todos os lugares de abandono, presídios, leitos em dor, pessoas que vivem só, aos abandonados pelas ruas, albergues, abrigos, aquelas crianças que, embora tendo pais, se sentem como órfãos, que todos possam receber através desta vibração a força e a coragem para buscar na prece, na oração, o fortalecimento que precisam para prosseguirem com suas jornadas. Que saibam que o isolamento, que o distanciamento, que o estar só também é um aprendizado. É o aprendizado para buscarmos a Ti, Senhor Jesus, através da prece, através dos Teus evangelhos, e assim cada vez mais que essas criaturas se fortaleçam. Que possamos permanecer sempre unidos em Ti, Senhor, e que possamos merecer outras oportunidades como esta, e que o Senhor permita, possamos nos dispersar com a Tua paz, carregando essa paz para dentro dos nossos lares e para os locais de trabalho e todos os demais locais por onde frequentamos. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.